Nosso pregador, diácono, louvado seja o nome de Jesus. Anderson Lima, qual é a igreja? Advec do Lago do Picão. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos estar orando, a palavra já é abençoada. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar o teu servo, Senhor. Continua com ele, continua com a sua família, Senhor, dando vitória, Senhor. Fala conosco, não tem que queremos ouvir, mas aquilo que tu tem para a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Pensa num rapaz que está alegre. Sou eu pensando. Glória a Deus. Está com vocês aqui, conhecendo o povo adebequianos. Deus abençoe em nome de Jesus. A gente, para não perder muito tempo, abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20. E na medida que os irmãos estiverem se localizando, eu vou fazer os meus agradecimentos. E eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, porque Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele dá, Ele tira. Ele abre a ferida, Ele fecha a ferida. Independente da opinião dos homens, é Ele, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas Pai, nosso líder, pastor Silas Filho, bem como também a nossa missionária Márcia Tavares. Não pôde estar aqui, ela me disse que está em São Paulo, mas eu quero franquear o meu abraço para ela, porque ela foi a conexão do Espírito Santo para que nós pudéssemos estar aqui. Então quero mandar um abraço, dizer que nós estamos orando, intercedendo pela sua vida. E quero louvar a Deus pela vida da diaconisa Denise. Eu não vou esquecer o nome, porque a semana inteira, monte, casa, orando por vocês, intercedendo por vocês. Nossa irmã Noêmia, nossa irmã Fátima, Deus em Cristo possa vos abençoar. E eu tenho uma palavra antes de pregar, e não é bajulação. Para as três, eu sei que é de uma forma individual. Deus, Ele sonda os projetos e o desejo do coração de vocês. Amém. E pode dar certo. Talvez nas mãos de vocês é impossível. Mas aquilo que é impossível para vocês, eu não sei, mas Deus manda eu dizer isso. Ele já está entrando com uma intervenção. Recebe em nome de Jesus. Por quê? Ele conhece a motivação do coração de vocês. Eu não sei se é na saúde, eu não sei se é família, eu não sei qual é a área, mas pode ter certeza que esta manhã Deus já está liberando diante daquilo que vocês têm posto a Ele. Todas essas consagrações não está passando batido. Ele está vendo. Amém? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos. Quero também louvar a Deus pela vida da nossa amiga, nossa mãezona, pastora Luciane Brasil. Uma mulher de Deus, uma amiga nossa, uma intercessora. Eu quero transmitir o meu abraço. Talvez ela vai assistir, talvez ela está assistindo, acompanhando. Eu quero transmitir meu abraço em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20, verso de número 1 até o verso de número 11. Todos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal
de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio de Acais. Olhe para cá, por gentileza, eu preciso introduzir essa mensagem e fazer uma contextualização para que os irmãos possam entender e compreender a mensagem. Todos nós sabemos que o reino de Israel era unificado. O reino de Israel era unificado e 120 anos dessa unificação, primeiro com Saul 40 anos, com Davi 40 anos e também com Salomão 40 anos. Quando Salomão morre, Roboão vai se assentar no trono. E na gestão de Salomão, os tributos para o povo eram muito pesados. E quando Roboão, filho de Salomão, vai se assentar ao trono, eles vão interceder pedindo ao rei que viesse diminuir os tributos, os impostos. E aí Roboão vai pedir conselho primeiro aos anciões. Os anciões vão liberar uma palavra que vai ser confortavelmente boa para o povo, mas ele, em contrapartida, também vai buscar conselhos aos jovens da sua época. E os jovens vão dar um outro conselho para ele, dizendo: bom, se o teu pai pesou a mão, pesa a mão mais vezes, 10 vezes mais. E ele vai atender o conselho dos jovens da sua época, e o povo agora vai se rebelar. Agora o povo vai se dividir. E todos nós sabemos que essa divisão vai compor o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, 10 tribos, a qual vai ficar na direção de Jeroboão I. E 2 tribos vai ficar com Roboão, a saber, Judá e Benjamim. Dentre esses reis, dentro da divisão, eu preciso fazer isso e eu gostaria da sua paciência, vão haver 19 reis no reino do sul e 19 reis no reino do norte. Só que os irmãos já sabem que no reino do norte nenhum dos reis vão prestar. Todos os reis vão fazer aquilo que é mal diante do Senhor. Sendo que no reino do sul, algumas exceções. E aí eu quero falar acerca de Ezequias, porque dentre essas exceções, Ezequias se inclui. Ele vai ser o 12º rei no reino de Judá, ou seja, no reino do sul. Ele vai governar. E o que ele vai fazer, homem de Deus? Ele vai agora fazer com que o povo se volte para o Senhor, porque o povo estava seguindo exatamente o caminho do reino do norte. Estava servindo outros deuses. Estava levantando altares aos deuses cananeus. Estava servindo e idolatrando aquela imagem chamada Neustã. Você lembra? Lá em Números, quando o povo, diante da rebeldia, vai ser mordido, vai ser picado pelas serpentes, e para que eles pudessem sobreviver pelo fato deles clamarem ao Senhor, o Senhor vai dar uma direção para Moisés, para ele levantar uma haste, e nessa haste ele fazer uma serpente de bronze. Todas as vezes que aquelas pessoas que eram picadas por aquela cobra olhassem para aquela serpente, elas sarariam. Isso é uma tipologia de Cristo, porque o próprio Cristo foi levantado, e todos aqueles que olham para Cristo e aceitam a Cristo e recebem a Cristo, eles são salvos. Aleluia! Glória a Deus. Eu estou ainda na introdução, eu peço a tua paciência, por gentileza. Então é a partir dessa questão que Ezequias agora vai derrubar os altares, visto que o pai dele, Acais, era alguém que, ao invés de fazer aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, esse mesmo Acais vai levantar altares. E quando Ezequias entra, ele vai derrubar os altares que o pai levantou. E vai fazer com que o povo venha celebrar novamente a Páscoa, e ele vai fazer fortificações em Jerusalém. Só que eu começo já a introduzir dentro do texto, no capítulo de número 19, que não é porque Ezequias é bom, não é porque Ezequias fez reforma, não é porque Ezequias é um homem de Deus que não vai vir problema sobre Ezequias. Não é porque Ezequias é um homem de Deus que não vai vir situações adversas. Pelo contrário,
As situações adversas, ela aparece, ela se manifesta exatamente para Deus mostrar que Ele é na sua e na minha vida. E no capítulo de número 19, para que os irmãos venham entender, Ezequias vai receber uma grande afronta do Império Assírio, que naquele momento Senaqueribe está imperando. E ele vai imperar de uma forma poderosa. Ali naquele contexto, Senaqueribe que está mandando, Senaqueribe que está vencendo as guerras, Senaqueribe que está destruindo os reinos, Senaqueribe que está trazendo cativo os outros reinos. E ele vai afrontar Ezequias e Judá de uma forma terrível, gente. E ele vai ameaçar a entrar em Jerusalém, como ele destruiu e entrou em Samaria no ano 722. Só que ao invés dele ter um bom êxito, oh glória a Deus, Ezequias vai pegar a carta de afronta de Senaqueribe, oh glória a Deus, e vai apresentar a quem é de direito. Porque Senaqueribe, pastor Anderson, vai dar um tiro no pé quando ele afrontando Ezequias, pastor Anderson, ele vai dizer que qual é o Deus que pode livrá-lo da mão dele. E aí eu imagino Deus olhando do céu e dizendo: Ezequias, agora deixa comigo, porque a afronta saiu do campo da terra para ir para o campo do céu. Eu vou aplicar isso aqui para você entender. Talvez você entrou nessa consagração e você está sendo afrontado por diversas circunstâncias, ou talvez por pessoas que não professam a mesma fé que você, estão excomungando o seu Deus, estão dizendo: cadê o teu Deus? E Deus na minha boca nesta manhã, nessa consagração, está dizendo para você que veio com o coração para adorar esse Deus: fica tranquilo, porque a briga quem vai comprar é Deus. Ainda no capítulo de número 19, Ezequias vai pegar a carta de afronta apresentadora, Machúria, e vai apresentar a Deus. Pega a tua afronta, não vai para pega a tua afronta, não vai para a internet se indispor, não vai para a internet bater boca, não vai expor a tua vida na internet, no Facebook, no WhatsApp. Não, pega a carta de afronta e leva para o Senhor. Talvez você está com a carta de afronta e fica com o teu coração aí vidrado mesmo no Senhor. Coloca diante do Senhor nesta manhã, porque Ele vai te responder. Quando Ezequias pega a carta de afronta e apresenta ao Senhor, eu acho lindo a oração. Porque eu quero pregar, e se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria o Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que responde. Presta atenção, gente. Ele vai orar ao Senhor e ele vai dizer: Senhor, com sinceridade, Senaqueribe realmente é um império, é um rei de um império muito forte. É verdade que ele destruiu os outros reinos e os deuses do seu reino, porém, todavia, os deuses eram Deus de pau, de pedra, de argila, era imóvel. É verdade. Mas nós te apresentamos essa afronta porque nós sabemos que o Senhor manda no céu e manda na terra. Manda no céu e manda na terra. A resposta vem rapidinho. Deus vai até Isaías, filho de Amós, e diz o seguinte: diga para Ezequias, chefe do meu povo, para ele descansar o coração. E a mensagem é essa: eu vou colocar um freio na boca de Senaqueribe e um anzol no seu nariz, para me tomar um pouco de tempo e encurtar o enredo da história, para você ter uma ideia. Ora, macheia. Senaqueribe não conseguiu entrar em Jerusalém. Diga por quê? Porque um só anjo. Eu estou ainda na introdução. Você vai receber resposta de... Na verdade você vai receber, não, você está recebendo resposta de Deus nessa manhã. Um só anjo, não precisa dois. Um só anjo desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil homens. Aleluia, Deus! Presta atenção na afronta. Eu não sei quem está te afrontando, mas Senaqueribe, quando vê os corpos mortos no arraial, escuta,
ele vai fugir. Quando ele vai fugir para a casa do seu Deus, a Bíblia vai dizer que na casa do Deus que ele servia, não rote, vai dizer que os próprios filhos dele vai os matar. Preste atenção, eu não estou aqui pregando apologia para você ser contra ninguém, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas não se disponha, porque a tua pressão está indo lá em cima, porque você está se indispondo por causa de pessoas. Pega a afronta e coloca nas mãos do Senhor. Pega a afronta e coloca, já tem gente já percebendo e chorando. Pega a afronta e coloca nas mãos do Senhor. É Ele que vai se encarregar para lutar as suas pelejas. Quem gosta de Bíblia aqui, levanta a mão. Então vem, antes de eu entrar dentro do texto, ainda estou na introdução, vai ser rápido. Presta bem atenção, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. São 3 reinos, Amon, Moabe e Seir, vai se unir. E vai vir contra o rei do sul, que é Josafá. 3 reinos vai se unir contra um só reino. E eles estão em Hazazon Tamar, estão bem pertinho. E a mensagem para Josafá é a seguinte: eles estão bem perto. A princípio, como um ser humano, ele vai sentir medo. Mas ele vai colocar diante de Deus algo positivo. Ele vai reunir Jerusalém, Judá. E ele vai começar a fazer um propósito. Diaconisa Denise, Noemi e Fátima, eles vão colocar um propósito. E qual é o propósito? O propósito é jejum e oração. Preste atenção, eu estou dentro de uma oração, vale a pena falar isso. Jejum e oração e unidade. Não tem como o inferno existir. Jejum, oração e unidade. Não tem como o diabo romper. Vou repetir: jejum, oração e unidade. Eu estou falando para mulheres de oração aqui. Permaneça em jejum, oração e unidade. E qual é o propósito do jejum, da oração e da unidade? Pedir socorro ao Senhor. E aí a oração de Josafá, eu vou entrar já dentro do texto daqui a pouco. A oração de Josafá é essa: Senhor, em nós não há força e poder, mas em ti há o braço forte do Senhor, e não há quem possa te resistir. A Bíblia vai dizer que Deus vai responder Josafá levantando um profeta chamado Jaziel. E Jaziel vai dizer, como eu vou dizer aqui para a igreja, aplicando essa palavra: dai-me ouvidos, ó Jerusalém, dai-me ouvidos, ó Judá, e vós, ó rei, assim diz o Senhor: nesta peleja não tereis de pelejar. Olha, e crede a salvação do Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou pregando Bíblia, eu estou pregando palavra de Deus para você. Nesta peleja tu não vai se indispor, mas se posicione. Se posicione. Ah, se eu estivesse aí no teu lugar, eu já estaria falando línguas estranhas, eu já estaria levantando a mão, porque o desfecho dessa história, antes de eu entrar dentro do texto, é fantástica. Porque Deus, ele diz para eles parar e ver. Eu vejo posicionamento, mas eu também vejo no desfecho dessa história a espontaneidade de Josafá. E qual é a espontaneidade de Josafá? A Bíblia vai dizer que quando eles estão parados, Josafá vai dizer para os cantores, para os levitas: pega os seus instrumentos, vamos fazer algo diferente aqui hoje. Glória a Deus! Oh, glória! Como é que você veio para essa consagração? Como é que você veio aqui para esta oração? Você veio só na disposição de as irmãs de oração orar para você? Ou você veio prestar um culto ao Senhor? Porque é através da tua espontaneidade. Porque a adoração não é forçação de barra. Adoração não é imposição. Adoração é espontaneidade. Oh glória, eu não preciso aqui forçar você a dizer glória, porque Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Eu não preciso aqui forçar a barra para você levantar a mão e adorar esse Deus. Mas se você espontaneamente se dispor a adorar, Ele vai liberar algo diferente para você nessa manhã. A Bíblia vai dizer que quando eles começam a adorar,
Olha só, eu estou dizendo sobre espontaneidade. Quando eles espontaneamente começam a adorar, a Bíblia vai dizer que o Senhor começa a confundir os inimigos no arraial. É você adorando aqui nesta manhã e Deus confundindo lá na tua casa o inimigo. É você adorando ao Senhor nesta manhã e o Senhor confundindo o inimigo lá no tribunal. Ai, meu Deus do céu! É você adorando nesta manhã e Deus confundindo o feiticeiro, a feiticeira. Glória! Glória! Isso! 1 minuto para você adorar espontaneamente. Você não sabe o que está acontecendo enquanto nós estamos aqui. O poder da adoração, o poder da intercessão, o poder da oração. E aí agora, no capítulo de número 20, agora eu vou introduzir dentro do texto, que ele vai passar por uma problemática. Mas ele já vem de uma experiência de resposta de Deus. E qual é a problemática? A problemática é que ele vai contrair uma enfermidade que ele está tratando com as suas próprias forças, e é a conjectura do pregador. Eu imagino com as suas posses, ele tentando tratar a úlcera que está no corpo dele. É ele com as suas posses tentando tratar a enfermidade. E se não bastasse isso, Deus agora vai usar o profeta Isaías dizendo: vai lá na casa dele e diga para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Sabe que isso se chama sentença. O próprio Deus está dizendo para Ezequias: coloca a casa dele, fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Quando ele recebe essa notícia, gente, presta bem atenção nisso. Quando ele recebe a notícia, Isaías sai, entrega a mensagem e ele diz: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. E ele sai, entrega a mensagem e sai. O texto vai dizer que ele vai voltar-se para a parede e vai fazer o que, gente? Orar ao Senhor. Eu quero aqui esmiuçar isso um pouquinho para você. Diante da sentença que está sobre a tua vida, talvez não é saúde, mas é algo impossível de você resolver. O que você está fazendo? Diante da sentença, o que você tem buscado? Aonde você tem buscado? Você tem emprestado a tua cabeça para ficar no ombro de alguém com comiseração de você? Ou você está entrando no quarto de guerra? Bíblia, Mateus capítulo de número 6, verso de número 6. Quando orares, fecha a porta do teu aposento, e o Pai que te vê em secreto te recompensa. Mateus 7,7. Pedi, buscai, batei, porque todo aquele que pede, todo aquele que busca. Aí vamos complementar o texto, vamos lá para Lucas. Se o filho pede um pão, o pai não dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai não dá uma serpente. Aí Lucas vai dizer: se o filho pede um ovo, o pai não dá um escorpião. Aí ele vai dizer, é o próprio Jesus dizendo: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará tudo que tiver necessidade. Algumas traduções mistas, até o Espírito Santo. Bíblia, fecha a porta do teu quarto e ora, fala com ele em secreto. Talvez você está olhando para mim e está dizendo: ele está pregando diferente. Eu já vi alguns pregadores usando diferente. Eu estou fazendo diferente mesmo, para você entender, porque a Noêmia falou, a irmã Noêmia falou aqui que a Bíblia, o Evangelho é simples, e eu gosto de pregar com simplicidade. Escuta isso, mas com profundidade. E eu vou contar acerca da minha vida, uma semana e meia atrás, sobre oração e sobre sentença, sobre o Deus que ouve, sobre o Deus que vê e sobre o Deus que responde. Há uma semana e meia atrás, a semana do meu aniversário, numa segunda-feira, o Espírito Santo me incomodou bem cedinho e eu fui para o monte. Lá no monte eu senti muito a presença de Deus, orando ao Senhor. E quando chegou à noite,
da segunda-feira, por volta das 11h45 da noite, quando eu estava perto de ir para a cama dormir, o Espírito Santo me incomodou, diaconisa Denise, para orar. Eu não sei se você já recebeu um convite do Espírito Santo. Talvez você está vendo a tua Netflix, talvez você está vendo alguma outra coisa, ou lavando uma louça, e o Espírito Santo falar dentro do teu interior e parece até o teu pensamento. E ele fez exatamente isso. Eu falei com a minha esposa, olha comigo. E tadinha, ela cansada, ela ficou deitada na cama, e eu entendi o cansaço dela, um dia trabalhoso, e eu falei, só confirma as minhas orações. E eu na beira da cama, eu comecei a orar sem saber o que Deus iria fazer, ou o que Deus estava fazendo. E todas as vezes que Deus te convidar para orar, não fica na cama não. Não insista em ficar vendo Netflix não. Porque talvez Ele quer usar a tua vida para dar um livramento a alguém, para dar uma resposta a alguém. Preste atenção. Eu comecei a orar, eu comecei a interceder, e eu estava orando, diaconizinha, não é demagogia não, pela senhora, pela irmã Fátima, pela irmã Noêmia, de verdade, orando por essa oportunidade. Eu estava orando pela missionária Márcia Tavares, e eu estava orando pelas oportunidades que o Senhor estava me dando. Mas quando eu entrei no campo da minha família, da minha parentela, quando eu falei da minha mãe, quando eu falei da minha irmã, eu não sabia, a atmosfera no quarto mudou. Deus me tomou em línguas estranhas e eu não sabia o que eu estava falando, mas eu estava percebendo que algo diferente estava acontecendo no meu quarto. Quando chegou na terça-feira pela manhã, preste atenção, minha mãe me fez uma ligação. Anderson, mãe bênção, liga para o teu cunhado porque a tua irmã foi para o hospital. Eu acho que ela não está passando bem. Eu estou falando de sentença e eu estou falando de livramento. Eu acho que ela não está passando bem. Eu peguei o telefone, liguei para o meu cunhado. Eu falei, meu cunhado, o que está acontecendo? Minha mãe acabou de me ligar dizendo que a minha irmã não está passando bem. E ele disse, Anderson, ela foi fazer um procedimento, um exame. E o exame normal, Anderson. Ela foi tomar uma medicação na veia e ela não sabia que ela era alérgica. Quando ela tomou essa medicação na veia, o corpo dela começou, e eu falei com ela no domingo, dia 27, empolotar. E daqui a pouco a garganta dela fechou. E a pressão dela fez isso, ela teve um choque anafilático, é isso mesmo que fala? É isso? Anafilático, né? E ela quase morreu. Se os médicos não corressem, ela teria morrido. E aí, quando eu estava numa quarta-feira saindo para ministrar, o Espírito Santo já tinha passado isso. O Espírito Santo falou, Anderson, tu não entendeu o que eu fiz, não? Falei, como assim, Espírito Santo? Eu cancelei uma sentença de morte, porque o espírito da morte já estava encaminhando-se para poder matar a sua irmã. Mas não basta isso, Anderson, foi na semana do teu aniversário. E a semana do teu aniversário, ou melhor, no dia do teu aniversário, você estaria sepultando a tua irmã. Olha isso que ia ficar marcado para você, Anderson. E eu te dei um presente de aniversário e eu dei um livramento para tua irmã. Se for para Jesus, mais forte. Falando sobre oração, eu sei entender o que estava acontecendo, Espírito Santo. Por isso que num culto como esse você não pode ficar julgando, você não pode entrar aqui de qualquer jeito, porque talvez enquanto você está aqui intercedendo aqui, Deus está dando livramento de acidente de carro, Deus está entrando e fazendo com que dê um livramento de acidente doméstico. Tu não sabe o que Ontem de ontem eu estava ouvindo, e talvez ela está me ouvindo agora, missionária Márcia Tavares, ela me mandou um testemunho da sua filha, Carolina, né? E eu achei tremendo. E eu falei, isso vale a pena ressaltar na minha mensagem. Porque pessoas se dispunham para poder interceder
pela gravidez dela naquela época e pelo Daniel que estava para nascer. E um dos trechos do testemunho dela que eu vi todo foi que ela quase morreu, mas que mulheres de oração como essas mulheres receberam o convite do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como disse a nossa irmã Noêmia, e que Paulo vai falar em Romanos, que ele nos assiste nas nossas fraquezas, e nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que às vezes você entra no teu quarto e Deus te toma em línguas estranhas e tu não está entendendo nada, e que copiosamente você molha a cama ou o lugar de oração e você não entende por quê. E depois de muito tempo, ou depois de alguns dias, ou depois de algumas horas, tu vai entender que Deus estava dando livramento para alguém, e o Espírito Santo estava usando a tua vida, orando através da tua boca com gemidos inexprimíveis. É o Deus que ouve, é o Deus que vê, e o Deus que responde. Deixa eu encaminhar para o final aqui, por gentileza. E quando ele começou a orar, ele disse assim para Deus, ele começa a se quebrantar: ah, Senhor, se servido de te lembrar que andei perante o Senhor com um coração íntegro. Você sabe o que é a palavra íntegro aí? Dentro do hebraico, inteiro. Ou seja, não há divisão aqui. Eu não estou cocheando entre dois pensamentos ou entre dois deuses, eu estou inteiro diante do Senhor. E o texto vai dar continuidade dizendo: e chorou Ezequias muitíssimo. Sabe por quê? Porque se muitas das vezes a tua oração por palavras verbalizada não consegue alcançar o céu, as tuas lágrimas vão ser codificadas. Aleluia. Porque tem momentos na nossa vida, tem problemas tão pesado que a gente está cansado de falar, e só sai lágrimas. Como eu estou vendo os rostinhos molhados de lágrimas que o Espírito Santo está falando, são as tuas lágrimas que estão sendo codificadas pelo Espírito Santo nesta manhã. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, eu estou cansada. Senhor, se o Senhor não entrar em intervenção, eu vou jogar a toalha. Se o Senhor não entrar na minha vida com providência, eu não sei o que vai ser de mim. E talvez você está chorando porque você está sendo humilhada por causa dessa situação. A vergonha tem imperado de uma forma assim poderosa. E você disse: Deus, entra na minha causa. E Deus está usando a minha boca para dizer o seguinte: é hoje. Não vai ser amanhã ou depois. Hoje eu estou entrando na tua causa. Hoje eu labara chore. Eu estou dando um ponto final nessa humilhação. E no lugar desta vergonha, escreve o dia de hoje: eu te darei dupla honra. Dupla honra. É interessante agora que o Deus que responde vai falar com Isaías. Eu queria estar lá para poder ver a cara de Isaías, porque o mesmo Deus que deu a mensagem para ele ir para Ezequias é o mesmo que vai dizer: volta. Quando ele acaba de orar, o texto vai dizer que ele mal, em algumas traduções, mal sai do pátio. Outras traduções diz que ele mal sai do meio da cidade. E vem a palavra do Senhor a Isaías, filho de Amós, dizendo: volta lá e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, olha só, que eu ouvi as tuas orações, que eu vi as tuas lágrimas, e que eu vou sarar ele ao terceiro dia. Agora a aplicação dessa palavra, escuta, aplicação. A mesma notícia, pelo mesmo caminho que a notícia negativa veio, vai ser pelo mesmo caminho que ela vai vir, mas de uma forma diferente. Aleluia. Não entendi, vou aplicar para você. Talvez você entrou aqui e o diagnóstico do médico, o exame do médico não foi agradável. Disse: vai ter que operar, vai ter que fazer cirurgia. Talvez a notícia foi o seguinte: olha, eu estou cansado já do casamento, eu não quero mais saber de casamento, eu não quero mais saber desse relacionamento.
eu vou embora. E talvez entrou por aqui e as malas já estão até preparadas. Mas a mesma notícia que veio por esse caminho vai ter que voltar. Oramacheia. Com outro sentido. Quando ele chega lá, ele diz o seguinte: Ezequias, assim diz o Senhor, eu vou te sarar o terceiro dia e vou acrescentar para você 15 anos. Você não vai morrer. Aí, quando eu estou já encaminhando para o final, quando eu estava lendo isso, eu achei tremendo. Depois me dá aqui que eu não sei o horário. Dá tempo ainda? Por favor, me fala para parar, que eu não sei qual é o tempo, eu não perguntei. Por favor. E aí eu entendi o seguinte, que agora, quando Ezequias recebeu essa notícia, ele vai dizer qual é o sinal. Mas não é um de dúvida não, porque no capítulo de número 19, ele vai ter um sinal da parte de Deus. E ele vai, qual é o sinal? Aí Isaías vai dizer o seguinte: se o relógio de Acais, escolha se o relógio de Acais retroceda ou se adiante. Aí ele vai dizer: o relógio de Acais avançar é fácil. Eu quero ver o relógio de Acais retroceder. Quando eu estava lendo isso, eu achei isso fantástico, porque é interessante que o que Deus vai fazer é mexer na natureza, é mexer na constelação, é mexer no mar, é mexer no tempo, é mexer em toda a terra, por causa de uma oração. Aleluia! Deus vai mexer com a terra inteira por causa de uma oração. Presta bem atenção, você não entendeu. E eu vou te dar um recado aqui. O Deus a quem você veio buscar nesta consagração, nesta oração, deixa eu te apresentar ele por gentileza. Isaías vai dizer: ele mede os céus a palmos. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Não é o bastante, Isaías vai dizer que ele pega o oceano e o Pacífico na concha das suas mãos. Se não é o bastante, ele olha para o globo terrestre e vai olhar e vai ver a terra como se fosse um grão de areia na praia do mar. Se não é bastante para você, deixa eu te dizer a grandeza desse Deus. Esse Deus é o Deus que abre o mar, oh glória, e faz o povo passar a pés enxutos. Esse Deus é o Deus que faz o maná descer do céu todos os dias, providenciando ao povo de Israel. Aleluia! E quando o povo na sua rebeldia está cansado de comer pão e murmura diante de Moisés e diz: eu quero comer carne, esse mesmo Deus, ele faz cordonizes, vir de um vento, aleluia, para que o povo numa altura venha comer carne. Esse é o teu Deus, que não há limite para ele, que não há impossibilidade para ele, independente do laudo, independente da sentença, independente do que os homens disseram, independente do que as pessoas disseram, ele tem poder para fazer além do que você possa imaginar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso falar da sua grandeza. Ele faz o cego enxergar, ele faz o paralítico andar, ele faz o surdo ouvir, ele faz o morto ressuscitar. Esse é o teu Deus. Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Ele ouve as tuas orações. Eu estava estudando e 2 hiatos que há no tempo é dentro desse texto, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, e também está em Isaías 38, como também está no texto lá de Josué, em que o texto vai dizer que o sol para, mas eles não tinham a tecnologia que a gente tem, não sabia acerca de rotação e translação. É Deus movimentando, é Deus fazendo. Quando os especialistas foram ver os hiatos do tempo, eles viram que havia uma modificação. Os especialistas foram estudar
e havia alguém que era cristão e foi pegar esses textos e observaram dentro dos estudos que havia esses 2 textos, que Deus ele vai tocar dentro do tempo, vai movimentar a terra em favor da oração. E perceba que Josué ora e Ezequias também ora, e Deus movimenta a terra. Se você orar, se você colocar diante de Deus a sua petição, se você apresentar ao Senhor, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, e Ele nesta manhã está te respondendo. Vamos ficar sobre os pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso fazer uma oração? Glória. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra. Eu aprendi, Senhor amado, nesse pouco tempo, Senhor, de caminhada. Ó Deus, o pouco tempo, Senhor amado, os 20 anos de caminhada, Senhor, na Tua presença. Eu aprendi, Senhor amado e querido Deus, que a responsabilidade de pregar a Tua palavra é minha. Só que a responsabilidade de convencer o homem é do Espírito Santo. E a nós, meu Deus amado, que muitas das vezes, na nossa vaidade, às vezes na nossa arrogância, queremos tomar a frente do Espírito Santo. E acabamos atrapalhando o trabalho do Espírito Santo. Mas nessa manhã, Senhor amado, eu tenho por certo de que entrou pessoas aqui que estão vivendo, Senhor amado, uma impossibilidade. Estão vivenciando, Senhor, um dilema. Estão vivendo, meu Senhor, um problema, meu Senhor amado e querido Deus, que foge, Senhor amado, da capacidade de solução, de resolver, Pai. E nós queremos, assim como Ezequias fez no capítulo de número 19, e no capítulo de número 20, colocar diante do Senhor. E nós colocamos agora diante do Senhor, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus amado, ministra na minha alma e no meu espírito, Senhor amado, algo muito forte aqui, Senhor. Para entregar, Senhor amado, para a Tua igreja. Ó Deus amado, não teve aqui, Senhor amado, muita agitação, como a gente costuma ver, Senhor. Mas houve palavra, e a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra, meu Senhor, como o autor dos Hebreus vai dizer, que ela, meu Senhor, é viva e eficaz. Ela, meu Senhor, é mais cortante do que a espada de 2 gumes, e ela faz divisão entre alma e espírito, juntas e medula, Senhor. E, ó Deus amado, eu não preciso aqui sentir um arrepio, eu não preciso aqui, Senhor amado, sentir alguma coisa para entender que o Senhor está operando nesse lugar. E, ó Deus, eu te peço, entrega a resposta para pessoas aqui. Ó Deus amado e querido, pessoas que entraram aqui, Senhor amado, enfermas, estão, Senhor amado e querido Deus, com a consulta marcada, Senhor amado. Estão com cirurgias, meu Senhor amado, para serem feitas, Senhor. Começa a entrar com intervenção agora. Agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Assim como o Senhor ouviu a oração de Ezequias, ouve a oração da Tua igreja, Senhor. Ó Deus amado, começa a curar os enfermos, meu Senhor, nesta manhã. Começa, meu Senhor amado e querido, entrar, Senhor, na impossibilidade desse homem, desta mulher. Entra, meu Senhor amado, na causa, Senhor. Meu Deus, nós oramos, meu Senhor, por essas áreas aqui, mas o Espírito do Senhor está, Senhor amado, me direcionando para, Deus amado, dizer que o Senhor está indo no tribunal, meu Senhor amado, neste momento. Assim como o Senhor enviou um anjo, o Senhor está enviando o anjo, Senhor. E aquilo que estava, meu Senhor amado, perdido, o Senhor manda dizer: não está perdido. Não está perdido. Não está perdido. Deus aguça nos meus ouvidos, aguça os meus ouvidos para dizer para a igreja: não está perdido. Não,
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu estou diante de uma pontuação de altar nesta manhã. Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou mentindo no que eu estou falando. Oh, meu Deus do céu, Deus está me dizendo aqui agora que, oh Deus, meu Deus do céu, pessoas vão ter surpresa dentro de casa. Dentro de casa, meu Deus do céu, talvez você deixou um problema dentro de casa. Dentro de casa, com um parente dentro de casa. Deus está falando comigo nesta manhã. Ele já está entrando lá. Quando você chegar dentro da tua casa, chega pisando forte, chega pisando com autoridade. Não é com autoritarismo não, é com autoridade, porque o Senhor está mandando eu dizer, através da palavra. Deus está quebrando o coração endurecido agora. Celebra calai de homem prepara. Keleriotasi como Núcia, elevara cheia, eleva como um terriaté de como Núcia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você convidou uma pessoa para vir na igreja e ela disse essa palavra para você. Você não sabe que eu não gosto de igreja? Por que você está me convidando, me chamando? Isso doeu no teu coração. Assim te manda dizer o Senhor: fica tranquila, fica tranquila, o tempo e o modo é meu. O tempo e o modo é meu, diz o Senhor. Agora tem uma coisa: não ora quando eu fazer no meu tempo e no meu modo. É que toda terra chegamanto chegamaiha geantro como terra seca revúcia ramantioque remitioca subiantoroa terepoto que se quer que ata debala de como face remi como no te aprova. Meu Deus do céu, eu vou entregar o microfone para quem é de direito. Eu não preciso fazer isso. A minha chamada está na mão de Deus. Chegou muito se ergue a pradeque se remiquiota se quer de dar cheia. Você precisa disso. Você precisa ser renovada. Eu sei que você entrou aqui dizendo: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Porque está difícil para mim, está pesado para mim, Senhor. Deus, ampara a tua igreja. Ó Deus, ampara o teu povo. E que esta manhã, Senhor, seja marcada, Senhor amado, com uma multidão de testemunho, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Porque, ó Deus amado e querido, eu não quero que eles venham falar, Senhor amado e querido Deus do Anderson, mas essa palavra, meu Senhor, aonde tiver, possa passar o tempo que passar, eles possam lembrar da tua palavra. Assim eu entrego, Senhor amado e querido, teu povo, entrego essas mulheres, meu Deus, valorosas de oração. Entrego, Senhor amado e querido Deus, a vida do nosso pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho, meu Senhor, pastor Elisete, Senhor amado e querido Deus, que eles possam ser cobertos, Senhor, pela tua proteção. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Se você recebeu de verdade essa palavra, aplauda Jesus bem forte.